Nessa aula vamos preparar um bolo de berinjela com nozes e damasco. Olha que combinação incrível! Parece um pouco estranho usar berinjela em massa de bolo, mas se a gente parar para pensar, a berinjela, quando deixada de molho, sem casca e sem semente, ela fica super neutra e fica muito parecido com uma esponjinha, né? Então aqui a gente vai processar e ela que vai conferir a umidade na massa. Leva uma quantidade bem significativa, são 400 gramas de berinjela, tá? Então você precisa pesar as 400 gramas, que vai dar basicamente 2 unidades. Depois vocês vão retirar a casca e as sementes, tá bom? O 400 gramas são o peso bruto. Feito isso, eu deixei de molho na água com vinagre, justamente para reduzir aquele sabor bem amargo que tem na berinjela, que são os taninos e os oxalatos, né? Que eles acabam se solubilizando na água com a adição de um ácido. Ela ficou por 1 hora de molho e a gente consegue deixar o sabor dela bem adocicado após esse remolho. Então é muito importante você não pular esse passo na receita, tá? Já pré-aqueci o forno a 180 graus e já preparei uma forma de 28 centímetros com furinho aqui no meio, forrei ela com papel Dover, que é esse papel manteiga que tem uma espessura um pouquinho mais grossa e ele não precisa ser untado. Aqui, depois eu vou pincelar um pouquinho de óleo de coco, né? E a gente vai despejar a massa. Então, os primeiros passos da receita já estão ok. Agora, a gente vai pegar a berinjela. Eu vou secar ela e vou processar a carne da berinjela. Importante você secar para tirar aquela umidade. Agora nós vamos cortar em pedaços pequenos e processar. Se não couber tudo no processador, a gente vai colocar em 2 etapas. Ela tem que ficar nessa consistência. Processei a berinjela, agora eu reservo de ladinho para a gente utilizar no final da massa. Aqui eu tenho as nozes, nós vamos dar uma leve tostada no forno a 180 graus, também para reduzir aquele sabor amargo dela, que são os taninos, tá? As castanhas, as sementes, é importante a gente sempre submeter em uma temperatura, ou tostar, ou colocar no forno, justamente para reduzir esses taninos que são antinutrientes, tá bom? Enquanto isso, a gente vai bater as claras em neve. Então, nós temos 4 ovos. Separa as claras da gema e reserva a gema. Aqui eu vou colocar as claras e vamos bater. Vou adicionar uma pitada de sal. Claras em neve pronta. Agora a gente vai vir aqui pro bowl e vamos misturar os ingredientes secos.
Quais são eles? As farinhas, bicarbonato, fermento e a canela, que é um elemento aromatizante da receita, tá? Então, nós temos 100 gramas de farinha de sorgo. Para quem não conhece, sorgo é um cereal. Então, se você quiser retirar a farinha de sorgo, poderia substituir por farinha de arroz integral, porque também é um cereal, tá? Temos também farinha de aveia, 80 gramas. E temos 150 gramas de farinha de amêndoas. Então, pensando nessa composição, a farinha de amêndoas ela é uma farinha muito mais úmida, porque ela é fonte de gordura. A farinha de aveia ela tem bastante fibra, solúvel, que são as beta-glucanas, que tem vários estudos, né, que dizem que ajuda a diminuir colesterol e outras doenças. E o sorgo também tem bastante fibra, magnésio, ferro. Então, pensando numa composição nutricional, a gente tá com várias vitaminas, minerais e gorduras boas, tá? Aí a gente vai colocar o fermento. A gente utiliza o fermento da Ecobio, que é um fermento sem transgênico e sem alumínio, tá? Aqui a canela, que vai combinar muito bem com a berinjela, com o damasco e com as nozes. Vai faltar entrar aqui as nozes que nós vamos processar até obter uma farinha, assim que ela sair do forno. Misturei os ingredientes secos, reservo. E agora no outro bowl eu vou misturar os ingredientes líquidos, com auxílio de um fouet, tá? Que é esse utensílio aramado. Ele ajuda a emulsionar melhor os ingredientes e também misturar aqueles ingredientes que não se separam, gordura e água, por exemplo, tá? Então aqui vamos adicionar melado ou maple, só não mel, porque o mel não pode ser aquecido. Ele acaba virando substâncias tóxicas e perde as suas propriedades. Mas poderia ser néctar de coco. Então aqui, óleo de coco derretido, a gente utiliza da Quali Coco. Aqui vai entrar o damasco picado, picadinho finamente, tá vendo? Raspinha de laranja e raspa de limão. Raspa de limão é uma colher de chá, então equivale a meio limão siciliano, que é um limão que é um limão mais suave, né? Não é tão cítrico como o limão Tahiti. E por que a gente adiciona cítricos nessa massa? Justamente para ajudar a diminuir o sabor residual da berinjela e dessas farinhas, né? Por exemplo, farinha de sorgo, ela tem um sabor mais acentuado. Então, toda vez que a gente trabalha com elemento cítrico nas receitas, equilibra o pH daquela receita e diminui esses sabores mais acentuados. E agora a gente vai adicionar a berinjela processada. As nozes eu vou processar agora até obter uma farinha assim. Bom, agora que tudo está pronto, a gente vai juntar os 3 preparos. Então, vamos colocar os secos aos líquidos e, por último, incorporar a clara em neve para dar leveza na massa.
Quando a gente está incorporando a clara em neve, é importante fazer esse movimento circular, sempre de baixo para cima, em movimentos bem delicados e leves, justamente para que a gente não perca a leveza que essa clara vai trazer para a massa. Agora nós vamos untar essa assadeira. Despeja a massa. E vamos levar para assar por 30 minutos a 180 graus.